HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra, em 1831 a 2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, aqui na introdução à educação nos campos de cima da serra, nossa nova websérie, nós temos os personagens ali conhecidos na comunidade vacariense, como o padre Frei Efrem de Bellevaux, o professor José Fernandes de Oliveira e a professora Ione Campos dos Santos. Assim, damos início a uma história de protagonismo aqui nos campos de cima da serra. Formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Então, nós concordamos muito com essa frase de Paulo Freire, né? Que educar é muito mais do que você desenvolver destrezas. Por exemplo, quando você aprendeu a datilografar, falando com os mais velhos da minha geração, você desenvolveu o desempenho de destrezas. Você decorou o teclado da máquina de datilografia e você foi, além de decorar o teclado, de ter ele na sua mente, você desenvolveu a destreza com os dedos de datilografar o mais rápido possível, utilizando essas teclas com o alfabeto e alguns símbolos. Isso é treinar a destreza, não é você desenvolver o protagonismo, o raciocínio lógico, a criatividade, a conscientização, a consciência para ser um cidadão. Então, eu sou a favor da educação nos moldes de Paulo Freire. Ou seja, você educar a pessoa para ser um cidadão completo. Um cidadão que tenha a capacidade de escolher os seus caminhos por onde trilhar. É nessa educação que eu acredito. E não somente decorar, treinar, desempenhar como uma máquina fosse. Sim, humanizar. Humanizar as pessoas, expandir a sua consciência, é nisso que eu acredito. Sumário. Vídeo inicial. Introdução à websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831 a 1900. 3. Entrevista com Frei Vanildo Luiz Zugnon. 4. Depoimento do padre Evaldo João Petri, padre da Igreja Nossa Senhora da Glória e professor da rede pública estadual. Ao YouTube HL História Legal, do regional para o universal, do extremo sul do Brasil para o extremo norte, para o oriente, para o ocidente, para o coração do planetinha. Estamos aqui, então, iniciando mais uma websérie do canal HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra. Então, nós queremos presenteá-los com um verdadeiro presente de Natal, com essa nova websérie que contará a história da educação aqui nos campos de cima da serra. Muito bem. O que teremos nesse vídeo? Nós teremos um breve resumo de como começou a educação através do depoimento do Frei Vanildo Luiz Zugnon, autor do livro Frades Menores Capuchinhos no Rio Grande do Sul, 1896-2021. Teremos um breve depoimento do Frei
Evaldo João Petri, pois ele foi professor estadual, além de padre Evaldo João Petri, que é da paróquia Nossa Senhora da Glória. E além de padre, ele foi também educador, professor do estado do Rio Grande do Sul. Uma preciosidade. Teremos então esse nosso vídeo inicial, abriremos assim, fazendo uma introdução, né, a essa websérie como ela realmente merece, né? Citando a imensa bibliografia que temos devido aos 22 anos que trabalhamos no estado do Rio Grande do Sul como professora e também como supervisora do ensino médio na 2ª Coordenadoria Regional de Educação. Foram 18 anos de sala de aula em Vacaria, aqui nos campos de Cima da Serra, e 5 anos na Coordenadoria Regional de Educação em São Leopoldo. Muito bem. Conhecemos muitas pessoas nessa jornada, muitas pessoas interessantíssimas, pessoas comprometidas com a educação, com diferentes mentalidades, com diferentes visões, né? Haja visto todos esses trabalhos que estão aí, alguns desses autores eu conheci no meu caminhar, em seminários, em simpósios, em diversos eventos da educação. Mesmo em reuniões mais pequenas, aqui nos campos de Cima da Serra, com os professores do estado, às vezes também com a rede municipal, também reunida a nós, discutindo sobre educação. Eu tive uma vida muito rica, não posso me queixar. Uma vida muito rica. Não em termos financeiros, monetários, mas em termos de conhecimento, de cultura, de uma interação com todas as idades. Desde os pequeninos, né, da escola, da pré-escola, até os jovens e adultos, né, da educação de jovens e adultos, desde o supletivo até a educação de jovens e adultos. Foi uma caminhada muito feliz, claro, com muitos percalços, com sofrimentos muitas vezes diários, com desafios imensos, mas com um propósito que eu jamais vou reclamar. O propósito de trabalhar em prol da educação, da expansão da consciência do ser humano, né? Como citou Russell naquele seu vídeo, Um Buraco Branco no Tempo, né? Tudo se expandiu, tudo progrediu, a tecnologia, a parte física progrediu muito no trabalho, mas o que aconteceu é que faltou um despertar da consciência humana. Então, é em prol desse despertar da consciência humana que o canal YouTube HL História Legal trabalha. Muito bem. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês esse belíssimo mural. Eu gostei muito de fazer esse mural, né? Ele tem aqui várias edições da revista Escola, que foram leituras, né? Nós assinávamos a revista Escola, que é da Abril Cultural, e foram diversas leituras, né, para atualização. Não estou fazendo propaganda, só estou mostrando o conhecimento que nós tivemos, né? Aí estão, nem estão todos os livros aqui, né? Mas uma boa amostra. Aqui, então, nós temos Ler na Escola e temos também aqui de um jornal, o Piauí, né? Que é um jornal, assim, bem crítico, né? E assim, que traz ele traz, assim, uma irreverência, né? E um tom cômico, muitas vezes, né?
Mas eu gostei de trazer essa cena aqui, uma menina com um livro de contos, lendo, atrás dela um castelo feito com folhas de revistas e de jornais. Um castelo lindíssimo. Aqui, inclusive, tem moinhos de vento, né? Muito bonito, que eu acho. Achei lindíssimo. É uma propaganda do Itaú. Não estou fazendo propaganda do Itaú. Ele não está me patrocinando. Nosso canal ainda não está sendo monetizado, né? Ele fará 11 meses, dia 23, véspera de Natal, 23 de dezembro, ele fará 11 meses de existência. Já estamos com mais de 4.000 visualizações, que era a nossa projeção, o nosso intuito era atingir 4.000 visualizações em um ano. E nós já atingimos em menos de um ano. Então, estamos muito felizes com o canal YouTube HL História Legal, promovendo cultura, história para vocês. Então, eu achei muito bonita essa fotografia que foi feita, patrocinada pelo Itaú, né? Toda criança tem o direito de aprender e só uma educação de qualidade vamos construir, né? Então, só com uma educação de qualidade nós vamos construir, né, o direito da criança aprender. Então, aqui a revista Escola é de uma outra data, é bem diferente, ler na escola, né? Porque é preciso ir além dos questionários e resumos para criar o hábito da leitura entre alunos e professores. Então, era uma das matérias que saiu na escola, na revista, né, Escola da Abril Cultural, nova escola, né? PCNs de 5ª a 8ª série, um dos fundamentos são os PCNs, né? Parâmetros Nacionais Curriculares. Lá nos anos 90 saiu esses PCNs. A questão racial na escola. A escola que é de todas as crianças. Escola acolhedora. Ciências na palma da mão. Como as crianças aprendem. Disciplina. Tá combinado? Então, para aprender é necessário disciplina. Muita disciplina. Então, aqui nós vamos trazer a história, o documentário histórico, nessa websérie. O documentário histórico da educação nos campos de cima da serra, mas nós também traremos um debate em torno da educação. Um debate expandido, não fechado, mas expandido, né? Nós entrevistaremos diferentes educadores da rede pública estadual, da rede pública particular e da rede pública municipal. A ideia é trazer, assim, uma visão geral do ensino aqui nos campos de cima da serra. Que é uma cidade, Vacaria é uma cidade que tem muitas escolas e deve continuar tendo, e sou totalmente contra fechar a escola. Escola não deve ser fechada, deve ser aberta, né? A não ser que haja assim um propósito, uma transição, né, digamos assim, de espaço físico para melhorar a qualidade do ensino. Aí eu até acredito, né, que deva haver essa transição. Mas fechar escolas, jamais. Somente abri-las. Sou contra fechar, né? Esse negócio de fechar a escola é um plano do neoliberalismo. A escola não é uma empresa. O neoliberalismo em ataque ao ensino público. Esse é um dos livros assim que também, né, nós tivemos o privilégio de conhecer. Da editora Boitempo, coleção Estado de Sítio, Christian Laval é o autor. A escola não é empresa, o neoliberalismo em ataque ao ensino público. Nós vamos fazer aquele cafezinho assim de leitura que nós costumamos fazer com a utilização de um deles, esse livro aqui. Aqui queremos também mostrar essa foto impactante, Filho da Rua.
Filho da Rua foi uma reportagem feita pelo jornal Zero Hora, da RBS, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu até vou ler esse trechinho aqui para vocês verem que impactante, né? É uma fotografia realmente impactante. Felipe é infantil, mas agressivo. Pede ajuda, mas não larga o crack. Procura família, mas vive nas esquinas. A sociedade sustenta seu vício com esmolas. A mãe cansou da luta para resgatá-lo. Projetos sociais dos governos fracassaram na missão de ajudá-lo. Por 3 anos, ZH seguiu os passos de Felipe e mostra, nesta reportagem, como a mistura de omissão, pobreza, desestrutura familiar e falta de horizontes é o berçário ideal para o nascimento de um menino de rua. Então é muito impactante, mostra aqui a mão do menino com as unhas carcomidas, sujas, né? Claro que ele está sofrendo uma realidade muito triste, que é a realidade da drogatização. Sempre iremos combater. Combatemos na sala de aula, trabalhando esse tema, drogatização, e sempre iremos combater a drogatização. Pensa o seu filho nessa situação. Pensa. Qual é o papel da escola para que não chegue a esse ponto uma criança? Criança fora da escola é criança na rua. Criança fora da escola é criança na rua. Por isso eu sou contra fechar escolas. Eu sou a favor de abrir escolas e de incluir as crianças. Aquelas pessoas que pensam assim, não, tá tudo bem com meu filho, ele está numa escola particular, de excelente ensino, está sendo bem criado, está tendo as suas atividades, está sendo monitorado pelo pai e a mãe, então isso não me interessa. Ah, mas interessa. Interessa sim. Por quê? As drogas não chegam somente na escola pública. As drogas não chegam somente na rua. As escolas também chegam às escolas particulares. Veja essa linda moça, uma menina lendo contos. O vício dela provavelmente vai ser o da leitura. Mas pense ela se apaixonar por um menino que usa drogas. E muitas vezes ele está na mesma escola particular que ela. É uma questão impactante. Então, a educação para todos é um dever de todos nós, não somente dos pais de crianças pobres. A mãe dessa criança aqui procurava ela todo dia nas ruas, mudou de cidade para ver se tirava ele das drogas. Mas o crack é feroz, ele é feroz. E qualquer um de nós pode ter um parente, um filho, alguém, um ente querido que se envolva com drogas. Qualquer um de nós pode ter. Então, a grande importância da escola é incluir todas as crianças, expandir a sua consciência e levá-la a uma formação para ser um cidadão, para se tornar um adulto cidadão, com responsabilidade social, com consciência, com saber como tratar uma mulher. Hoje uma menina, amanhã uma mulher. Como tratar uma criança? Como tratar um adolescente? Olha só, são todas cenas com crianças de diversas etnias. Todas as crianças são responsabilidade nossa. Não interessa se somos pais, professores ou quem quer que sejamos. As atrocidades do mundo estão por aí. Basta ligar a televisão
E lá estão as atrocidades que cometem diariamente contra crianças, jovens, mulheres, idosos, ninguém escapa. Eu estou chocada com situações que vêm ao meu conhecimento. Pessoas, famílias, onde dentro delas tem aquelas que semeiam a bondade, o carinho, o respeito, a consideração. E pessoas que numa mesma família semeiam atrocidades, agressões, verdadeiros crimes que na maioria das vezes não chegam a público, não são impedidos de cometer esses abusos, esses crimes. Então, a nossa websérie, que inicia hoje, é um debate sobre educação, muito mais do que um documentário histórico, é uma oportunidade de dar voz aos professores, da rede pública, da rede particular também. Porque quem garante que professores da rede particular não sofrem abusos, assédios morais no trabalho, devido ao foco extremamente neoliberal do nosso sistema econômico. Então vamos para o cafezinho, né? E depois nós teremos então as origens, né? Nós traremos as origens da educação nos campos de cima da serra nesse vídeo inicial. E uma empresa, o neoliberalismo em ataque ao ensino público, né? Então, olha só, a escola passa por uma crise crônica, cujo quadro clínico é regularmente apresentado por uma literatura abundante. Trata-se de uma crise de legitimidade, sem dúvida, desde as críticas sociológicas e políticas que revelaram a face oculta da escola, seleção social, submissão dos cérebros à ordem estabelecida, até as críticas liberais que a atacaram por sua ineficácia diante do desemprego e da inovação. A escola deixou de ser respaldada pela grande narrativa progressista da escola republicana, que hoje, respeita-se, não passa de um mito sem utilidade. Na cultura de mercado e a emancipação pelo conhecimento, velha herança do iluminismo, é vista como uma ideia obsoleta, ligada a uma transformação que vai muito além do quadro institucional. Essa crise assume múltiplas formas. Os professores exercem uma profissão que perdeu muito de seus benefícios simbólicos e de suas relativas vantagens materiais. A massificação escolar não conduziu ao grande amálgama social e ao reinado da meritocracia harmoniosa. Muito pelo contrário. As dificuldades enfrentadas por um grande número de estabelecimentos escolares com forte apelo popular foram agravadas por políticas liberais que acentuaram a marginalização de partes importantes da população e aprofundaram as desigualdades que afetam de múltiplas formas o funcionamento da escola. Quanto à relação educacional, grandes transformações sociais e culturais o tornaram mais difícil, como o fim do progressivo da reprodução direta dentro da família, dos ofícios e dos postos de trabalho, até a influência cada vez mais decisiva da mídia na socialização das crianças e dos adolescentes, passando pela incerteza cada vez maior em relação à validade dos princípios normativos herdados. Assistimos a um profundo questionamento das relações de transmissão intergeracional. Muito bem, isso aqui está na introdução desse livro, né? Na página 15. Na página 15. Muito bem. Só para
para encerrar então o nosso cafezinho, né, nós pegamos aqui na página 67, o novo idioma da escola. A educação deve ser considerada um serviço prestado ao mundo econômico. Relatório da Mesa Redonda Europeia, fevereiro de 1995. Não é a nossa opinião e nem a opinião do autor. Ele só está colocando o que o neoliberalismo trouxe. Não existe educação sem ideal humano, sem ideia de excelência humana. São poucos, sem dúvida, os autores e os atores interessados em educação, que questionam claramente o famoso tríptico hierarquizado dos objetivos da escola republicana: formar o trabalhador, instruir o cidadão e educar o homem, como a submissão direta aos imperativos econômicos poderia ser abertamente promovida à referência? E, no entanto, os novos homens que serão formados, se abrirmos os ouvidos para os discursos mais correntes, são os trabalhadores e os consumidores do futuro. Após o crente, após o cidadão do Estado, após o homem cultivado do ideal humanista, a industrialização e a mercadorização da existência estão redefinindo o homem como um ser essencialmente econômico e o indivíduo essencialmente privado. Quando nos perguntamos qual é o polo da educação atual, segundo a expressão de Durkheim, isto é o ideal, ao mesmo tempo uno e diverso, que resume a alma de um sistema educacional. Temos de nos voltar para as categorias econômicas que permitem pensar a pessoa como um recurso humano e um consumidor que deve ser atendido. Será que devemos fazer isso? Aqui ele está explanando a ideia atual do neoliberalismo. Essa evolução das referências normativas deve ser situada no movimento de revalorização da empresa, motor e modelo da sociedade civil, na representação dominante, rompendo com os ideais clássicos da escola. A referência ao mundo da empresa deveria entregar prontas as soluções radicais para a crise da centralização burocrática e para o conjunto de dificuldades geradas pela rápida massificação da população escolarizada em meados dos anos 80. Então, assim, para não ficar muito grande, né? Vamos colocar aqui Emile Durkheim, né? Educação para a Sociologia, Paris, 1985, né? Outro autor, Jean-Pierre Le Goff, há um debate aqui, né? Analisou muito bem a penetração dos temas da modernização gerencial na escola, Paris, La Découverte, né? Então, nós estamos vendo aqui também uma imensa influência francesa na educação do nosso país. Do estado do Rio Grande do Sul, com certeza nós veremos aí na nossa websérie Educação nos Campos de Cima da Serra as diversas influências que iniciam com os frades menores capuchinhos no estado do Rio Grande do Sul, que aqui em Vacaria vieram de uma região da França, né? Os freios capuchinhos estão pela Europa toda e vieram para a América, de diversas regiões da Itália, da França, mas aqui, mais especificamente, veio da região da França, né? Então, nós veremos isso, vocês verão no histórico da educação aqui nos Campos de Cima da Serra, mais especificamente em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Do extremo sul do Brasil para o norte, para o oriente, para o ocidente, para o centro das Américas. A história regional é uma história mundial, porque nenhuma região foi construída
por si mesmo. Todas as regiões, todos os municípios, estados, províncias foram criados pela conjunção de seres humanos provindos de diversos locais. Diversas etnias formaram a nossa cultura, os costumes e tradições. Um grande abraço a todos vocês, em especial aos educadores. É para quem eu dedico essa websérie, A Educação nos Campos de Cima da Serra. Ela é especialmente dedicada a todos os educadores. Que eles não desistam de continuar nessa jornada. Adeus, professor, adeus, professora. José Carlos Libânio. Novas exigências educacionais e profissão docente. Diremos adeus aos professores, às professoras? Esperamos que não. Esperamos que todo professor e toda professora resista. Resista. Não abandone a sua escola. Lute pela escola. Lute pela escola aberta. Jamais fechada. Escolas particulares, Vacaria, Rio Grande do Sul. Então aqui, a partir de agora, nós vamos apresentar um relatório rápido das escolas desde o seu início, né? Escolas particulares, estaduais e municipais existentes, né, aqui no município de Vacaria. Então, em 1903, surgiu o Colégio São José, atualmente Colégio Bom Jesus São José, que foi fundado pelas Irmãs de São José, fundadoras francesas. 1907-1909, Colégio São Carlos, era um colégio lasalista, de origem francesa. Em 1934, surgiu o Colégio São Francisco, dos Irmãos Maristas, também de origem francesa. 1999 surgiu o Colégio Gustavo Vieira de Brito. Essas são as escolas particulares. O Colégio São Francisco não é mais existente, né? A sua estrutura passou ao município e está sendo usada para algumas secretarias e uma escola municipal. O Colégio São Carlos também não existe mais, né, desde 1909. E o Colégio São José transformou-se em Colégio Bom Jesus São José, que é uma rede do Paraná. Escolas estaduais, Vacaria, Rio Grande do Sul, 1922. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Efrem. É a escola mais antiga do estado. Temos o prédio dela em frente à Praça Daltro Filho. 1951, Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira. É a escola que fica no bairro da Glória, o bairro considerado um dos mais antigos de Vacaria. 1952, Escola Estadual de Ensino Médio Padre Pacífico. Essa escola fica no bairro de Fátima, né? Nas imediações da Avenida Militar, né? Na verdade fica na esquina, né? Entre a Avenida Militar e a outra rua ali que agora não me vem o nome. 1960, Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus, Professor José Fernandes de Oliveira. Ele fica ali, essa escola é uma das maiores de Vacaria, foi homenageado com o nome do Professor José Fernandes de Oliveira, muito atuante em Vacaria, e fica ali no bairro que acredito que ainda é considerado o bairro de Fátima, ali. 1960 também teve a Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos, que fica aqui no bairro Santa Terezinha.
né? Nas imediações ali fica na rua Borges de Medeiros, né? Com a rua Antônio Ribeiro Branco. 1961, Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Fica também ainda no bairro de Fátima. É uma pequena escola, mas muito bem conceituada em termos de alfabetização, de ensino fundamental. Ela é muito bem vista. 1970, Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio iniciou as atividades em 1972. Então, o Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, que fica aqui no bairro Santa Terezinha, também ele foi criado em 1970 e iniciou em 1972. É uma imensa escola, era a antiga escola diária, que era chamada de polivalente. É uma escola muito conceituada, que se mantém assim, a estrutura física é impressionante, né? Como se mantém a estrutura física muito bem conservada, e é uma escola muito ativa na nossa comunidade. 1979, Escola Técnica Estadual Bernardina Padilha, considerado um CIEP, né? Ela é uma escola muito grande que fica no bairro Vitória e ela tem a sua performance em técnica eletromecânica, né? E tem um professor que tem teve o protagonismo de montar toda a oficina para as aulas operatórias, né? Aquela aula que é considerada praticamente um estágio, né? Esse professor, provavelmente nós vamos conseguir a entrevista com ele e ele vai nos explicar como surgiu essa impressionante escola num bairro que podemos considerar que tem uma vulnerabilidade social muito grande. Então, essa escola é muito importante para a comunidade de Vacaria e principalmente para o bairro Vitória. 1990, Escola Estadual de Ensino Fundamental Chico Mendes. 1991, Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela Li. Também ela é muito conhecida, a história dessa escola Vitória Quintela, que fica no bairro Monte Claro, né? Muito atuante naquela comunidade. 1998, Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim América. É uma escola muito bem vista, fica no bairro Jardim América, tem uma estrutura física muito boa e tem assim uma aura, né, de ser uma escola de muita qualidade. Então, na verdade, todas essas escolas estão de parabéns, todas essas escolas realizam um trabalho fundamental para a Vacaria. Todas essas escolas estão de parabéns. São 11 escolas aqui que nós estamos, escolas estaduais, que têm um fundamental papel, né? A Escola de Ensino Médio Padre Eckling começou como grupo escolar em 1922 e foi evoluindo, né? E tem assim um papel de alfabetização, meu Deus, né? É fundamental essa escola. A escola também tem a educação de jovens e adultos há muitos anos. E é um papel assim fundamental que essa escola. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na Escola Padre Eckling durante 7 anos. Aí fui embora, fiquei ausente 5 anos, voltei para a mesma escola, fiquei mais um ano ali
São 8 anos de dedicação ao Padre Efrem que eu jamais vou me arrepender, foi muito especial. A escola Padre Pacífico também atuei por 7 anos, foi muito especial esse trabalho que nós desenvolvemos na escola de ensino médio Padre Pacífico. Tanto uma escola como outra, eu cheguei a trabalhar 60 horas. Teve um período que eu trabalhei 60 horas nessas duas escolas. Então, eu me orgulho muito de ter trabalhado como professora do Estado aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Escolas Municipais de Vacaria, Rio Grande do Sul. 1952, Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Álvares Cabral. 1959, Escola Municipal de Educação Infantil General Osório. 1959, Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias. 1959, Escola Municipal de Ensino Fundamental General Osório. 1960, Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Avelino. 1961, Escola Municipal de Educação Infantil Ceci Sabrito. 1961, Escola Municipal de Ensino Fundamental Ceci Sabrito. Então, notem que uma é infantil e a outra é fundamental, no mesmo ano, né? 1968, Escola Municipal de Ensino Fundamental Nabor Moura de Azevedo. 1975, Escola Municipal de Ensino Fundamental Soli Gonzaga dos Santos. 1993, Escola Municipal de Ensino Fundamental Juventina Moreira de Oliveira. 2000, Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Henrique Gelaim. 2004, Escola Municipal de Educação Infantil Governador Simval Guazelli. 2008, Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Professor Matias Claro de Lima Filho. 2011, Escola Municipal de Educação Infantil Erlina Portela Gervino. 2011, Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Érica Caine. 2011, Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Delma Gema Gotardo. 2011, Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Toffoli. Essa, na verdade, não tem a data nem de início nem de fim, né? Não temos o histórico ainda dela. 2011, Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Lenir Casagrande Tonella. 2014, Escola Municipal de Educação Infantil Professor João Alberto Paim Borges. Bom, o que queremos destacar? Percebam que do ano 2000 para frente, aumentou notoriamente o número de escolas de educação infantil no município de Vacaria, né? Nós temos a impressão que isso é devido à previsão, segundo a Constituição Federal, que a educação infantil e o ensino fundamental seria de cunho municipal, enquanto que a de ensino médio seria de cunho estadual. Então, hoje há todo um debate se deve ou não passar o ensino fundamental para o município, né? Mas as escolas estaduais atuaram desde remotos tempos, né? A primeira escola do ensino infantil e fundamental foi a Escola Padre Efrem, que é estadual, né? Então, é uma tradição do Estado, né? Iniciou, através do Estado, a escolarização em Vacaria, e não só em Vacaria, mas no Brasil todo está esse debate. Se deve seguir a Constituição e passar todo o ensino infantil e fundamental para o município e permanecer somente o ensino médio de competência do Estado, há todo um debate. Há prós e contras, né? Há prós e contras. Leva-se em consideração também a transferência de recursos da educação, que seriam do Estado, iriam para o município. Há toda uma discussão, né? Queremos destacar que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Álvares Cabral, então é a mais antiga escola municipal, foi onde eu comecei, né, a lecionar no ano 2000. Lecionei alguns meses, mas teve assim, eu tive uma experiência muito rica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Álvares Cabral,
foi aonde eu fiquei muito impactada com a diferença, né? Eu iniciei na sala de aula como professora, eu iniciei na Universidade de Caxias do Sul, campus Vacaria, lecionando para o curso de Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Então, eu iniciei como professora na universidade. Quando eu iniciei numa escola, que eu resolvi trabalhar em escola, eu vim para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Álvares Cabral. Então, eu tive um impacto muito grande quanto à realidade, né? Essa escola não era ainda como é hoje, que hoje ela está em uma estrutura bem maior, física, bem maior, bem mais aparelhada. Mas quando eu trabalhei, ela estava no prédio da atual, onde funciona atual, né, a sede dos guardas municipais, né, que é um prédiozinho próximo à estação rodoviária, bem pequeno, né, que na época funcionava como a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Álvares Cabral. E foi realmente assim impactante, porque as salas eram muito pequenas, o pátio era pequeno, havia um pequeno ginásio também que ajudava, auxiliava bastante nas atividades, mas o que impactava era a estrutura muito precária para o número de crianças, né? Então eram salas de aulas muito pequenas, totalmente lotadas. No inverno alagava a escola e nós não podíamos sair no pátio com as crianças, não havia uma área coberta suficiente para abrigar as crianças para que elas fizessem um recreio adequado. Então era tudo muito precário, mas mesmo assim eu procurei fazer o melhor como diz o Cortella, fazer o melhor com o que se tem. Então ali eu precisei me adaptar à nova realidade de professora universitária de uma elite para professora municipal de crianças carentes, com pouca verba, com uma estrutura muito precária. Mas eu quis entregar o melhor para essas crianças. E eu tive uma experiência fantástica, porque tem até tudo documentado fotograficamente, porque tentando levar o melhor para elas, eu consegui produzir um teatro sem recurso algum, né, somente com os meus recursos próprios. Fizemos um teatro sobre a pré-história. Os 3 momentos da pré-história, né? O paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. E somente com as meninas atuando, porque os meninos estavam muito peraltas, estavam muito sem disciplina. Então, para poder fazer uma certa disciplina, eu tive que fazer isso, né? Não, nós vamos trabalhar somente com as alunas para que vocês vejam o produto do trabalho e depois vocês melhorem esse comportamento e venham a participar no próximo. E esse teatro foi apresentado na sede do Sobopa, que é um clube que tem na comunidade do bairro Petrópolis, né, que é o entorno ali da estação rodoviária, e nós apresentamos e foi genial esse teatro. As meninas fizeram o papel de meninos, né, porque havia, por exemplo, na idade do Paleolítico, tinham os homens, né, homens pré-históricos. Depois tinha, na idade dos metais, elas apresentavam como se estivessem fazendo uma luta. Então, na verdade, elas fizeram um papel masculino na peça e trabalharam muito bem e foi totalmente fotografado e foi uma experiência fantástica. Isso aconteceu no ano 2000
né, na escola Pedro Álvares Cabral com a comunidade escolar do bairro Petrópolis. E eu tenho isso na minha memória e em fotografia, num álbum de fotografia. Então, assim, isso mostra, assim, o quanto é importante a escola municipal, a escola para a comunidade, como é importante a escola para a comunidade. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nessa escola, foi onde eu iniciei, né, em escola o meu trabalho. Depois eu passei para o concurso do Estado e me exonerei no município e fiquei somente no Estado, indo trabalhar na escola José Fernandes de Oliveira, mas isso é uma outra história. Apenas para ilustrar essa imensa lista de escolas e mostrar que Vacaria sempre foi muito bem aparelhada quanto à educação. Segundo Fidelis Dalcin Barbosa, em seu livro Vacaria dos Pinhais, editado em 1978 pela Universidade de Caxias do Sul, os primeiros povoadores dos campos de Vacaria não se descuidaram da educação de seus filhos, mesmo com a ausência de escolas, sendo que elas começaram a surgir somente no início do século XX. Então, os estancieiros contratavam professores ambulantes para ensinar aos seus filhos a ler, escrever e fazer as 4 operações matemáticas. Por vezes, a vizinhança associava-se, transformando a casa em uma pequena escola. 2 professores ambulantes que se destacaram foram Benvino Moreira Rodrigues e Maurício Cedilhado. Levou esse apelido por assinar seu nome com cedilha. Não é citado seu nome completo. Por cada filho alfabetizado, o professor recebia uma res. Nota-se que o gado é moeda de troca por serviços prestados nessa época. Em 1831, a primeira escola foi criada, porém foi instalada somente em 30 de agosto de 1847, 16 anos após. Vejam como as coisas demoram. Ela foi instalada em uma das peças da casa do coronel José Luiz Teixeira, onde o primeiro professor foi Luiz Augusto Branco, que lecionou ali até 1853. Quando assumiu a escola, José Francisco da Silva Costa, sendo que em 1875 também assumiu o professor João Faustino de Oliveira, formado pela Escola Normal de Porto Alegre, que lecionou até 1884. Quando passou a ser promotor público da comarca. Segundo Fidelis Dalcin Barbosa, os professores anteriores não tinham a formação necessária. Às vezes, pouco alfabetizados, esforçavam-se por fazer o seu trabalho. Outro fator interessante é que os professores ambulantes ficavam morando na fazenda até os filhos do proprietário serem alfabetizados. Então, uma nova leva de professores passaram por essa escola, lecionando Carlos de Lavra Pinto, Antônio Lopes Quintela Júnior, Francisco das Chagas dos Santos Roxo, Arthur Lopes da Silva, Henrique Jaeger, Silvério de Oliveira Ramos, José Fernandes de Oliveira. A segunda escola, o internato para meninos, e a primeira escola mista. Em 1862 foi criada a segunda escola pública, dita de cunho feminino, tendo como professora Maurícia Cândida Fernandes da Cunha, que exerceu o magistério até 1884. A professora Ana Rodrigues Barbosa assumiu em seu lugar. Notem que até aqui somente eram professores homens. A partir de 1862, então, é criada a primeira escola de cunho feminino e vem uma professora, né, para assumir essa escola. Então, a professora Ana Rodrigues Barbosa assumiu no lugar da Maurícia. Também, então, foram nomeadas a Maria Antônia Paim de Andrade, Rangelina Azevedo Guimarães, Ana Oliveira, Esther Virgínia dos Santos, Paulina Luísa Teixeira.
1885 a 1887, o professor inicialmente particular Eduardo Secundino de Oliveira manteve um internato para meninos, fechando este quando um fato pitoresco aconteceu, entre aspas. O professor foi preso por crime de bigamia. A primeira escola mista, feminino/masculino, foi aberta pelo Dr. Joaquim de Melo Rocha, incluindo cânticos escolares no programa de ensino primário, uma inovação para a época. Uma nova leva de professores nomeados. Então, a educação de Vacaria foi só progredindo. Em 1896, foram nomeados os seguintes professores. Olha que agora vão aumentar o número de professoras. Rita Amandina dos Santos, Rita E. dos Anjos. Em 1899, foi nomeada a professora Vitória do Amaral Quintela. Lecionou por 35 anos. Em 1906, a escola mista foi provida pela professora Bernardina Rodrigues Padilha. Notem que está começando a aparecer aqueles nomes famosos, né? Como a Vitória do Amaral Quintela, que virou nome de escola, a Bernardina Rodrigues Padilha, que também virou nome de escolas, né? Professoras que ficaram muito conhecidas no meio, né, como professoras. Em maio de 1922, foi criado o Grupo Escolar Segundo Fidelis Dalcin Barbosa. A ele foram anexadas as 3 escolas isoladas da sede, trabalhando com o seguinte corpo docente: Andréa Cecília Sabrito, Vitória Quintela da Silva Li, diretora; Bernardina Rodrigues Padilha, José Fernandes de Oliveira, Reinaldo Toqueto, um aluno, trabalhando como professor. Cecília Freitas de Castro assumiu a direção no lugar de Vitória. Então, vocês estão vendo aí que tem nomes muito conhecidos, ou como nomes de escolas, ou no meio, né, como professores que se destacaram na educação aqui nos campos de cima da serra. Aqui em Vacaria, considerada a rainha do Planalto. Pioneiros do ensino em Vacaria. Segundo José Fernandes de Oliveira, em seu livro Rainha do Planalto, destacaram-se como pioneiros em Vacaria os seguintes professores: Alberto Wood, calígrafo e desenhista inglês; Paulino José Páraco, ensinava tabuada com acompanhamento de flauta; Dr. Manuel da Silveira Guzmão, João da Costa Cunha Lima, Mário Camargo, Antônio de Azevedo Cunha, José Fernandes de Oliveira, o próprio. Dirigiu durante 10 anos o internato Nossa Senhora da Oliveira, que tinha elevado número de pensionistas. Notem que aqui são citados apenas professores homens, né? Não tem nenhuma mulher aqui destacando-se, mas a gente sabe que a Bernardina, a Vitória Quintela, todas essas mulheres se destacaram, né? E a gente ainda não entrou na escola, primeira escola particular, das Irmãs São José, né? Que foi, inclusive, os próprios tijolos foram fabricados por elas para construir um prédio necessário ao funcionamento da escola. Mas isso é uma outra história que nós traremos para vocês no próximo capítulo dessa websérie. Eu estive pesquisando nos arquivos da Diocese de Vacaria algumas das documentações que são fundamentais para todo historiador, que são chamados livros tombo, e os livros de registros da Diocese de Vacaria, das paróquias Nossa Senhora de Oliveira, que é a atual Catedral de Vacaria, e da paróquia de Lagoa Vermelha, a paróquia São Pedro de Lagoa Vermelha, que no seu princípio chamava Paróquia Espírito Santo, depois foi mudado para São Pedro. E depois, posteriormente, também a paróquia de Ibiraiaras, que era o espaço geográfico que me interessava na minha pesquisa, porque o meu trabalho de doutorado foi sobre a presença dos freis capuchinhos aqui na região dos Campos de Cima da Serra. Então, essa é a perspectiva
a partir da qual eu faço o meu trabalho de pesquisa histórica. Então, como o senhor definiria assim, como foi a vinda dos freis capuchinhos para a vacaria? A vinda dos freis capuchinhos franceses para a vacaria, ela tem uma particularidade muito interessante. Os freis franceses que vieram para cá não eram propriamente franceses, eram da região de Savoia. Quem conhece a história da Europa sabe que a Savoia só foi incorporada à França em 1864, na ponta da baioneta, como se diz, né? À força. E a Savoia guardou sempre uma identidade cultural muito própria. E os freis franceses da Savoia, eles haviam estado no Brasil na década de 50 do século XIX, dirigindo o Seminário Diocesano de São Paulo. E, através do bispo que havia morado aqui no Rio Grande do Sul, eles tinham notícias do Rio Grande do Sul e da atuação dos freis capuchinhos antes que eles viessem. E no século XIX, a grande atuação dos freis capuchinhos no Brasil foi com o aldeamento dos povos nativos. Em todo o Brasil, eram mais de 60 missões mantidas pelos freis capuchinhos. Então, quando os freis franceses vieram para cá, eles já vieram com esse imaginário, trabalhar com o aldeamento de povos indígenas. E quando se estabeleceram em Garibaldi, eles não abandonaram esse sonho, esse ideal de evangelizar os povos indígenas. Claro, as circunstâncias fizeram com que eles se estabelecessem em Garibaldi e atuassem principalmente na região de colonização italiana, através das missões populares e através da formação de novos frades em Garibaldi, Flores da Cunha e o que hoje é Vespasiano Correia. Em 1903 aconteceu uma circunstância muito particular que tornou possível a realização desse sonho por parte dos freis franceses. Os freis precisavam de um espaço onde pudessem pregar missões populares, porque os párocos das colônias italianas não permitiam mais que os freis pregassem missões nas suas paróquias. Sem as missões, os freis ficavam sem recursos econômicos. E aí precisavam encontrar um espaço de missão para poder ganhar a sobrevivência. E eles tinham que manter mais de 40 estudantes franceses que estavam aqui. E naquele momento, os dois padres franceses que atendiam a paróquia de Vacaria, eram dois padres franceses, por circunstâncias pessoais entraram em conflito. O frei Efrem e o frei... Não, dois padres franceses, o de Louis e o frei C. Eram dois padres diocesanos franceses que atendiam a paróquia de Vacaria. Eles entraram em conflito pessoal entre os dois e os dois deixaram a cidade, deixaram a paróquia ficou vazia. Isso mais ou menos só tem... Em 1903. Exatamente em 1903. O diretor da missão capuchinha, Frei Bruno de Gironé, viu ali a oportunidade de ter a solução para dois problemas. Primeiro problema, o espaço para os freis pregarem missões. Segundo, chegar perto dos povos indígenas que habitavam a região, concretamente a região da Lagoa Vermelha. E aí ele pediu, ofereceu para o bispo que os frades podiam atender a paróquia de Vacaria, a paróquia Nossa Senhora da Oliveira. E o bispo, que não tinha outra alternativa, concedeu temporariamente que os freis atendessem a paróquia de Vacaria, e aí vieram dois frades para cá, para atender a paróquia, e aquilo foi sendo prorrogado, e os freis se estabeleceram em Vacaria, mas o olhar dos freis sempre está voltado para a Lagoa Vermelha. O que hoje é o município de Lagoa Vermelha, incluía naquela época toda a região, que hoje é Sananduva, Cacique Dobre e Ibiraiaras, que era a região onde tinha a maior concentração de caigangues na região. E os freis logo estabeleceram contato com o pároco de Lagoa Vermelha, o padre Caron, e se ofereceram para atender pastoralmente os indígenas. E em 1908, os freis passaram a residir em Lagoa Vermelha, até porque o padre Caron já estava velho, não tinha mais condições de
atender a paróquia de Lagoa Vermelha. Os freis foram para ajudar no atendimento, claro, sempre com o consentimento do bispo de Porto Alegre, e que era a diocese de Porto Alegre, era todo o Rio Grande do Sul, e os freis passaram a atuar junto aos povos indígenas da região de Lagoa Vermelha. Então, podemos dizer com toda clareza, com toda certeza, que a vinda dos freis capuchinhos para a vacaria teve essas duas motivações fundamentais. Primeiro, um espaço para fazer missões populares e, com isso, garantir a subsistência dos frades que aqui estavam. E segundo, um modo de atender os povos indígenas, concretamente aqui caiganos ou coroados, como eram chamados, alguns chamavam de botocudos, que habitavam a região do que hoje é o município de Sananduva, Cacique Doble e Biraiás. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa vinda desses freis, né, que o senhor disse que é da região de Saboia, né, foi determinada por algum governo, tem a ver com algum governo ou puramente com a igreja? Não, eles têm a ver com o governo francês. Com o governo francês. Com o governo francês. Porque no momento em que a região de Savoia, o Cabo de Savoia, como era chamado, foi incorporada à França, nele passaram a vigir as leis francesas. E as leis francesas estabeleciam que todas as propriedades dos religiosos passavam a ser propriedade do Estado. E a lei francesa impedia que os religiosos, incluindo os frades capuchinhos, pudessem manter escolas e hospitais. Ou seja, na Savoia, que agora passava a ser França, os freis não tinham espaço de atuação a não ser missões populares. E aí não tinham mais do que sobreviver. E em 1888, o governo francês publicou uma outra lei que estabelecia que todos os jovens, sem exceção, incluindo religiosos e padres, prestassem um serviço militar de 3 anos. E a única forma de não prestar esse serviço militar era para os franceses que fossem morar fora da França. Era um modo do governo da França estimular os franceses a irem para as ditas colônias francesas. Ou ir para o estrangeiro para marcar a presença francesa, que estava perdendo espaço para os ingleses e norte-americanos. E aí os freis não tiveram outra alternativa a não ser mudar, transferir a formação de todos os jovens frades franceses para fora da França. A província de Savoie, junto com a província de Lyon, transferiram os estudantes noviços, estudantes de filosofia e teologia, para o Império Otomano. É algo surpreendente, porque o Império Otomano, mesmo sendo um império muçulmano, garantia a liberdade religiosa. E os reis se estabeleceram num lugar que hoje é próximo à capital do Líbano, Beirute, uma cidadezinha chamada Gazim. Só que lá as condições econômicas eram muito difíceis, porque o Império Otomano estava em crise econômica, a inflação era alta e os reis não tinham de onde tirar os recursos para manter os estudantes lá. A alternativa foi buscar outro lugar, e o lugar que se ofereceu naquele momento foi o Brasil, e concretamente o Rio Grande do Sul, porque aqui, a década de 90 do século XIX, foi a época da grande migração da Europa para o Brasil. A migração italiana, numericamente mais incrementada, foi a década de 90. O início da imigração italiana foi 1800... Então isso é 1800 e alguma coisa, né? 1875 tem a alemã, né? 1825 a imigração alemã, 1875, mesmo que tenha sido 74, a imigração italiana. Mas o grosso da imigração italiana e polonesa foi a partir de 1890. E não tinha padre para atender os imigrantes. Então o bispo suplicava as congregações europeias que mandassem padres para cá. E houve uma conjunção de fatores. Na Europa, os religiosos não tinham mais do que viver, e aqui havia necessidade de presença de religiosos. Então, juntou uma série de fatores que fez com que muitas congregações religiosas viessem para cá. Concretamente, aqui para a Vacaria, vieram os freis em 1913, em seguidinha vieram as irmãs de São José,
E em seguidinho, uma história que quase ninguém conhece, vieram os irmãos vassalistas, em 1907. Ah, sim. Os irmãos vassalistas que ficaram aqui apenas 6 meses, foram embora por uma série de circunstâncias, e vieram os irmãos maristas, que até recentemente tinham um colégio aqui em Vacaria. As irmãs de São José não tem mais colégio, mas ainda mantém um hospital. Isso é do início do século XX. Foi na mesma onda, vieram capuchinhos, irmã de São José e os irmãos vassalistas e depois os maristas. Foi todo um movimento da igreja que buscava ocupar espaço depois da proclamação da República e a consequente separação entre igreja e Estado. O senhor podia nos dizer a diferença assim, entre os maristas, os lassalistas e os franciscanos? É um tema comprido, né? Não, mas assim, bem simplório, né, digamos. Cada congregação religiosa tem um carisma próprio, um objetivo para o qual foi criado. No nosso caso, franciscanos, capuchinhos, foi uma congregação religiosa, uma ordem, no nosso caso, que a gente chama assim, surgida no século XVI na Itália. E tinha como objetivo principal estar junto ao povo de forma direta, de forma simples. Por isso o capuchinho, por causa do hábito que vestiam, que era um hábito simples, sem nada de complicado, sofisticado. Isso é ligado ao São Francisco? É uma reforma dentro do movimento franciscano. Nós somos franciscanos capuchinhos. O ideal que inspira é São Francisco de Assis. Então, nós temos essa inspiração, esse modo de ser, a partir de Francisco de Assis. Lassalistas e maristas foram congregações que surgiram no século XVIII e XIX na França. E elas tinham como objetivo a educação, mas são muito próximas. Lassalistas e maristas são muito próximas porque as duas surgiram a partir da necessidade de oferecer educação para as camadas populares da Europa daquele período. Por isso que muita gente confunde lassalista com marista, porque os dois trabalham com colégio. Uma foi fundada pelo São João Batista de La Salle, por isso lassalista, e os maristas foram fundados por Marcelino Champagnat. São Marcelino Champagnat. Então, mas o objetivo das duas é muito próximo, a educação. Por isso, onde tem lassalista, onde tem marista, tem escola ou universidade. E os franciscanos não? Não, o nosso trabalho sempre foi missões populares, a pregação de missões populares, confissões, ensino, formação teológica e atendimento aos doentes. Essa é a característica da atividade capuchinha. Vacaria, a paróquia de Vacaria, foi a primeira paróquia assumida por capuchinhos no mundo. Capuchinho não atendia a paróquia. A primeira paróquia atendida por capuchinhos foi a paróquia. E por que eles vieram assumir, então? Por causa daquelas duas necessidades que eu falei antes. Uma, porque eles precisavam de um espaço que garantisse a pregação das missões, coisa que não era mais possível nas paróquias da região colonial italiana, e porque eles queriam se aproximar dos povos indígenas, porque na tradição capuchinha no Brasil, a atividade principal era o atendimento, a evangelização, a catequese dos indígenas, o que os fez realizaram em o que hoje é Lagoa Sananduva e Cacique Dobra, entre 1910 e 1913, e 1919 e 1920. E os freis capuchinhos, a administração, digamos, da catedral, da igreja de Fátima e da igreja Nossa Senhora da Glória, elas estão ligadas, é tudo frei capuchinho ou muda? Os freis, quando vieram para a Vacaria, atendiam a paróquia Nossa Senhora da Oliveira, que era da Diocese de Porto Alegre, porque naquele momento, em 1903, só existia uma diocese no Rio Grande do Sul, a Diocese de Porto Alegre. Todo o Rio Grande do Sul era uma só diocese. A Diocese de Pelotas,
Santa Maria e Uruguaiana foram criados em 1912 e os bispos só assumiram em 1913 e atendiam a metade sul do estado, que naquela época era a região mais rica do Brasil. Até a década de 30, a dinâmica econômica do que hoje é o Rio Grande do Sul era movida pela indústria da carne. A indústria da carne era a metade sul. Pelotas, Bagé eram as cidades mais esplendorosas, mais ricas do Cone Sul. Só perdiam para Buenos Aires e Rio de Janeiro. Se a gente for para Pelotas hoje, vê aquelas construções que são do início do século XX, fim do século XIX, que se inspiravam na França ou até mesmo eram trazidos da França ou da Inglaterra. Então, as três primeiras dioceses depois de Porto Alegre foram Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana, e a região do que hoje é a Diocese de Vacaria continuava pertencendo à Diocese de Porto Alegre. A Prelazia de Vacaria foi criada em 1936. 1936, porque era uma região que começou a ser ocupada pela segunda migração italiana. Quando os imigrantes vieram da Itália, se estabeleceram nas colônias velhas, Caxias, Bento Gonçalves, Garibaldi. Quando aquelas colônias ficaram cheias, começaram a ocupar mais ao norte. E, a partir de 1905, 1910, começaram a ocupar a região que hoje é Sananduva, Ibiraiaras, e foram subindo em direção ao que hoje é Marcelino Ramos, São José do Ouro, Maximiliano de Almeida. Ou seja, toda aquela região passou a ser invadida, literalmente, pela segunda leva de imigração. Saía das colônias velhas para esses espaços novos, que não eram novos, lá habitavam os povos indígenas, que simplesmente foram dizimados, literalmente, até com um episódio de guerra biológica lá no que hoje é Ibiraiaras. Levaram roupas contaminadas com varíola da Santa Casa de Porto Alegre e distribuíram para as mulheres indígenas para que elas não andassem nuas, supostamente. Mas eram roupas intencionalmente contaminadas. Triste isso, né? É triste, mas é a nossa história. Um extermínio dos povos indígenas que habitavam aquela região. E em 1920, os colonos saídos de Flores da Cunha simplesmente tocaram fogo, atearam fogo na escola que os freis tinham construído para a educação indígena no Rio Ligeiro. Chegaram lá e tocaram fogo, e os que não foram mortos foram expulsos da região, porque eles vinham das colônias velhas querendo derrubar os pinheiros para fazer madeira e plantar. Então, a história, a fundação das cidades dessa região do norte do Rio Grande do Sul foi feita à custa do sangue indígena. Com certeza. Com sobrenomes que até hoje estão aí presentes. Os grandes donos das serrarias que se fizeram ricos expulsando os indígenas das suas terras com a conivência do governo do Estado. Diga-se de passagem, né? É isso, agora mudou a matriz, já não tem mais serrarias e tal, né? Mas provavelmente quem tinha serraria agora tem outro negócio. Se tornou fazendeiro, né? Então é uma história que precisaria ser resgatada, né? Em respeito aos indígenas que foram massacrados e expulsos de suas terras e que hoje vagam por aí, inclusive aqui nas ruas de Vacaria, né? E os freis capuchinhos tentaram, ao menos, proteger os caigangues que moravam naquela região através desse espaço de educação indígena, como eles chamavam na época. Então, uma das razões da vinda dos freis para Vacaria foi essa, a aproximação com os povos indígenas que moravam aqui na região de Vacaria. E em 1936, quando foi criada a Prelazia de Vacaria, o primeiro bispo foi Capuchinho, e os freis atendiam a maior parte das paróquias aqui da região, e a paróquia Nossa Senhora de Oliveira foi transformada em catedral da nova diocese. E os freis continuaram atuando lá até a década de 60, quando foi criada a paróquia Nossa Senhora de Fátima, e os freis deixaram a catedral, deixaram não, foram tirados da catedral e vieram atender a paróquia Nossa Senhora de Fátima
aqui nesse bairro, né? E continuava atendendo Lagoa Vermelho, não mais na paróquia São Pedro, na paróquia Santo Antônio, em Biraiadas e outras paróquias aqui da Diocese de Vacaria. Ou seja, a região de Vacaria, dos Campos de Cima da Serra, sempre teve uma presença muito grande dos capuchinhos, e talvez a presença mais significativa dos capuchinhos nessa região tenha sido na cidade de Bom Jesus. O Bom Jesus os fez criar um colégio, que até hoje existe, só que hoje é uma escola estadual, onde se formou toda uma geração de professores e professoras, de educadores e educadoras, que serviram a toda a região dos Campos de Cima da Serra e até outras das regiões do estado. Era considerada a melhor escola de formação de professores do Rio Grande do Sul, o Colégio dos Capuchinhos de Bom Jesus, que foi passado para o estado lá na década de 70. Então, só um exemplo, né, de uma figura que saiu dessa formação capuchinha, é o professor De Boni. O professor De Boni foi durante muitos anos professor de filosofia na PUC, na URGS de Porto Alegre, depois na PUC, e formou toda uma geração de filósofos no Rio Grande do Sul. Ele é aqui de Bom Jesus, e o pai dele era o que administrava e dinamizava a criação do colégio dos Capuchinhos de Bom Jesus. Então, essa contribuição fantástica dos capuchinhos aqui na região dos Campos de Cima da Serra, que foi na área da educação, com a escola em Bom Jesus. Então, quando o senhor afirma assim, que é a primeira paróquia no mundo administrada por freis capuchinhos, o senhor se refere à igreja de Fátima, à paróquia de Fátima, ou Nossa Senhora da Oliveira? A Nossa Senhora da Oliveira. Sim, que era a única paróquia que existia em Vacaria na época. E depois eles saíram dali, e daí ali ficou a qual congregação? Não, ficaram os padres diocesanos. Diocesanos. Que até hoje é administrada por padres diocesanos. É por isso que é catedral diocesana, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Porque o bispo pode nomear qualquer um para ser o pároco da catedral, depende dele, né? É o bispo que nomeia. Mas tradicionalmente o pároco da catedral é um padre diocesano, não necessariamente, mas... Que é outra congregação, então. Não, o padre diocesano é ligado ao bispo. Ligado ao bispo. Não é uma congregação religiosa. Tá, então, por isso que tem toda uma estrutura, né, que nós não conhecemos na Igreja Católica, né, que deve ser uma estrutura bastante grande, né. Tem como o senhor falasse o mínimo da pirâmide, digamos assim, da hierarquia na igreja, porque a gente confunde, né, frei com padre, né, e o senhor viu que a gente confunde também as congregações com outras nomenclaturas. Tem como citar não, seria muito complexo entrar. É muito complexo entrar no organograma da igreja, no caso? Acho que não. Sim. Não vale a pena. Não sei, algo mais? Bom, o senhor pode dizer algo que o senhor considera importante, assim, para nós colocarmos, porque eu vi que o seu vídeo provavelmente a gente vai usar também na websérie Educação nos Campos em Cima da Serra, porque o senhor está mostrando a origem aí das escolas, né? Então, provavelmente a gente vai utilizar nas duas aí, da igreja. Eu considero que, do ponto de vista histórico, a região dos Campos de Cima da Serra, ela tem uma particularidade dentro do Rio Grande do Sul, uma particularidade cultural que é a origem das cidades aqui dessa região. Ela tem uma origem diferente de todas as outras cidades. Por exemplo, pega a região da fronteira, Pelotas, Rio Grande, Bagé, elas foram fundadas, a presença portuguesa, ela veio a partir do Nordeste. Muita gente não sabe que Pelotas foi fundado por um cearense, Bagé foi fundado por um baiano. Ou seja, são coisas que deveriam ser resgatadas. E a região aqui dos Campos de Cima da Serra foi fundada por paulistas. Nós temos aqui em Vacaria a Fazenda Passo do Socorro, que era de fundação paulista. Ausentes também eram fazendeiros paulistas. E a cultura
que chegou aqui foi a cultura dos bandeirantes, que é diferente da cultura nordestina, que é diferente da cultura que veio do Rio de Janeiro, através da Coroa do Sacramento, que fundou Gravataí, Porto Alegre e Rio Pardo e toda essa região. Então aqui há uma particularidade histórica que precisa ser resgatada. E a região dos Campos de Cima da Serra, ela tem uma presença muito forte da cultura indígena e da cultura africana. Porque nas fazendas havia muitos escravizados que no momento da suposta abolição, eles permaneceram aqui. E é uma presença que até hoje muita gente não reconhece como sendo um componente histórico-cultural dessa região. É preciso resgatar para que a gente possa integrar e olhar para frente com tranquilidade. Foi aumentando a população, a vacaria foi crescendo, a Borges de Medeiros não tinha saída para 285, aí abriram a rua até a Avenida Militar, na frente do posto São Pedro. Aqui o Jardim América era campo de gado que pastava. Aqui a Avenida Militar, do posto São Pedro até aqui na entrada que vai para o seminário, tinha 3 casas de madeira. Uma delas era meio por aqui de frente à minha casa. Morava ali um senhor de idade que era barbeiro, sempre ia lá cortar meu cabelo. O senhor já morava aqui nessa casa? O senhor já morava nessa casa? Não, nessa casa não, porque eu vim e eu fui trabalhar no seminário. Morei 1 ano no seminário, depois fui transferido para a catedral e morei ali. É que essa casa eu fiz para minha mãe, que eu trouxe junto, que ela não tinha quem cuidasse dela, nós éramos muito pobres, meus irmãos não tinham condições de cuidar. E eu, como padre, assim, tinha mais chance de cuidar dela. E a gente, como padre, tinha as portas mais abertas também e tudo. Então, fizemos aqui uma casinha para ela, de madeira, e em 1974, quando eu pude fazer concurso para o magistério, melhorei um pouco a situação para atender a mãe e fiz essa casa para ela. O senhor era professor então também? O senhor era professor então? E aí eu me habilitei como assim, uma nomeação provisória, professor de matemática. Ah, de matemática. Eu dizia para os alunos, meus alunos, melhor matéria do mundo, quando eu começava a dar aula. Diziam, bah, onde é que você viu? Eu sabia isso, que você ouviu, mas daqui meio ano vamos conversar. Depois meus alunos adoravam as aulas de matemática, diziam que eram as melhores aulas que tiveram. E eu nunca briguei com alunos, sempre procurei ser amigo, ter paciência e dizia, se não entenderam, pergunte de novo. Se não entenderam durante 49 vezes que expliquei, perguntem 50 vezes, estou aqui para isso. Então eles tinham liberdade, tinham confiança, e com isso eu consegui melhorar o padrão de vida para minha mãe. O tratamento, que quando eu vim para a vacaria, ela estava com em torno de 63, 64 anos de idade, já doente, mas pude atender em tudo que deu, até que ela faleceu morando aqui nessa casa, né, que eu fiz para ela uma casa. Eu digo, mãe, a senhora nunca teve uma casa melhor. Nós éramos pobres, abaixo da linha de pobreza. Meu pai faleceu quando tinha 1 ano de idade, ele não me viu crescer. E a mãe, com 6 filhos pequenos, minha irmã mais velha, dos 6, com 8 anos de idade. E a minha mãe nos criou lavando roupa e fazendo faxina, trabalhando de empregada. Não foi muito sofrido. E aqui ela melhorou assim, o padrão de vida, deu para a gente dar condições melhores, inclusive o tratamento, até que Deus a levou com ele. Ela está no céu, nos braços de Deus, foi uma heroína. E daí quando ela faleceu, eu não dependia mais de morar aqui perto, eu tinha que morar perto para atender. Aí eu trabalhei, depois que eu saí daqui, depois que ela faleceu, fui trabalhar 4 anos em São Paulino,
diocese, da paróquia de IP, e trabalhei lá 4 anos. Formei um coral das pastorinhas que levei até a missa da TV Bandeirantes, que eram os padres capuchinhos. Foi um sucesso absoluto. Em muitos capões já tinha o coral dos rouxinóis, também Muito bonito. crianças da paróquia, da comunidade, né? E da Nossa Senhora da Glória ali, quando que eles construíram essa de material? Essa igreja ali, quem foi construir? O senhor estava à frente dela. Não, não fui eu que fiquei na frente, porque era um outro padre que foi nomeado para assumir as obras da nova igreja, porque a comunidade era muito pobre, não se conseguia nada. Então, de promoção em promoção, o padre Valdir Benini começou com um grupo de pessoas voluntárias fazer promoções. Olha, isso deve ter sido lá por volta de 1972, eu não sei bem a data, mas a paróquia completou 50 anos não faz muito tempo, que foi criada quando a igreja ficou pronta e o salão paroquial também. Que era importante que primeiro construiu o salão paroquial para ter onde fazer promoções que rendessem algum dinheiro para levar as obras para frente. A paróquia não tinha nada, eu vim trabalhar aqui na paróquia Nossa Senhora da Glória, não tinha nada, não tinha telefone, não tinha máquina de escrever, não tinha carro para ir para o interior, e eu como professor, o meu colega aqui, que era meu chefe, disse, olha, Padre Valdo, tem uma promoção de telefone, tu não quer dar um telefone para a paróquia? Eu disse, quanto é? Aí está em promoção para 7.000 cruzeiros na época. Era bastante na época. Eu lembro que era caro, né? Um Fusca novo, fixo, na época um Fusca zero custava 11.000. Então era quase um carro. Era quase um carro, né? Eu disse, manda colocar o telefone, eu pago. Paguei e doei para a paróquia. Máquina de escrever não tinha, digo, está faltando. Comprei uma máquina boa, dei para a paróquia. Fiquei, às vezes, meio ano sem tirar um tostão do salário que o padre tinha direito. Era um salário mínimo por mês. Renunciei ao meu salário e tudo a favor da paróquia. Quantos boletos da paróquia que venciam no dinheiro para pagar, eu ia lá, pagava. Do meu bolso, não pedi nada. E assim a gente foi, e a paróquia foi se criando. A turma do CTG, Rancho da Integração, a diretoria era em parte membro da diretoria da paróquia. Então promoções em conjunto lá no rancho, repartiam com a paróquia, houve promoção da paróquia, repartiam com o rancho, que eles também estavam lá em obras, e assim a gente foi indo. Hoje, o bairro de Nossa Senhora da Glória é um bairro muito bom, com o surgimento dos novos loteamentos, criando novos bairros. O Jardim América se tornou um bairro muito progressista, muito bom, financeiramente ajudou muito a Paróquia da Glória, e depois foi sendo criado outros bairros. Aqui atrás, a Taipa, era tudo banhado e potreiro. Os bairros aqui, quilômetro 4 e 5, na época era tudo campo. E à medida que foram crescendo e se juntando com as comunidades da paróquia, aqui mais centrais, a paróquia foi se formando melhor. Hoje, graças a Deus, ela está muito bem servida, progrediu. Tem 2 padres maravilhosos que trabalham aqui, o padre Jorge, que veio de São Paulo, e o padre Miguel, colega dele. Então eles estão administrando muito bem agora.
Bibliografia: Barbosa, Fidelis Dalcin, Vacaria dos Pinhais, Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 1915. Oliveira, José Fernandes de Rainha do Planalto, Editora São Miguel, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 1959. Sétimo Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Malman, Maria Bernadette. Cairon, Maria Sullivan dos Santos. Guerza, Rosângela. Raízes e Vacaria 1, escolas, bairros e distritos marcam presença no Raízes. Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831 a 2023. Canal YouTube HL História Legal. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Não esqueçam também de seguir a nossa página no Instagram. É um verdadeiro cardápio contendo todas as capas dos nossos vídeos. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831 a 2023. Canal YouTube HL História Legal.